Temos o Dr. Pedro Menezes ao lado. Olá, Dr. Pedro. Portanto, vamos falar do sol e que malefícios pode causar o sol nos nossos olhos. Muito bem. Muito bom dia a todos. O sol, temos alguma esperança que ele nos ilumine um bocadinho mais do que hoje. No início desta semana já nos permitiu receber parte da sua energia positiva e, apesar de irmos falar de parte dos seus riscos e malefícios, ele também tem muitos benefícios em termos de vitaminas, doces e tudo. Mas voltando para a parte da prevenção, porque vamos entrar nesta fase de maior exposição solar, é fundamental as pessoas reativarem mais fortemente a sua proteção solar, em termos de olhos globo ocular, em termos de pálpebras, em termos de pele também. Antes de aprofundarmos o tema, pedi-lhe que respondesse a algumas perguntas do público aqui presente. Começo pelo José Carlos. José Carlos, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu queria fazer uma pergunta. Que problemas pode causar o excesso de sol aos olhos? Muito bem. Dava para meia hora esta resposta. A prevenção tem que ser feita em termos das questões do momento. Pode haver queimaduras, por exemplo, em termos de córnea, que é a zona mais exposta, é a lente exterior do olho, e em termos de retina, que é a camada dos fotorreceptores, são as células que recebem a imagem, que são feitas para receber luz, mas não em excesso de luz. Portanto, esse filme que está no fundo do olho e a córnea que recebe os raios mais superficialmente são as zonas que podem ficar com queimaduras. E depois o olho e a pele também têm células pigmentares, e as células pigmentares, como as da pele, têm que ser protegidas do excesso de radiação, sobretudo da radiação ultravioleta. Está respondida a primeira pergunta. Ana Lessa. Bom dia, doutor. A questão que gostaria de colocar é quando se faz uma cirurgia às cataratas, as lentes que são colocadas têm proteção para o sol? É uma questão muito interessante. As lentes que são colocadas hoje têm efetivamente proteção ultravioleta. Não têm proteção para toda a luz, porque eles têm que deixar passar a luz. Portanto, não são suficientes para proteger toda a radiação e não se pode andar ao sol só por ser operado às cataratas, já se tem uma lente que protege. Mas elas têm filtro ultravioletas, como a nossa lente natural também. Portanto, é necessário complementar com as pessoas que não foram operadas às cataratas, mas ao contrário das primeiras lentes que foram usadas há muitos anos para cirurgia de cataratas, que não tinham filtro UV, atualmente, nas últimas décadas, isso já acontece. Portanto, já tem a correção da cirurgia que tira a névoa e também o filtro protetor em termos da estrutura ocular. Sim. Toda a gente pedir para fazer uma operação às cataratas rapidamente, que é para ter uma lente nova nos olhos. Para proteger. Ricardo Sousa. Olá, Ricardo. Bom dia. Muito boa tarde, doutor. A minha pergunta era o que é que se pode fazer quando se tem muita graduação e necessitamos de usar óculos de sol? Boa pergunta. 2 em 1, não é? 2 em 1. Há muitas pessoas que têm a consciência que devem usar óculos de sol, outras que gostam, também faz parte dos acessórios de moda e que nós devemos usar por esses dois motivos. E em termos de todos os modelos, quem não tem graduação está com mais sorte porque não tem qualquer problema em escolher qualquer tipo de óculos de sol, não é? Depois de fazer um exame aos seus olhos e saber que não tem graduação e que vê bem, poderá usar uns óculos de sol de formatos mais curvos, mais redondos, sempre sem ser sobre os pequenos, para poder proteger efetivamente não só o globo ocular, mas também a zona palpebral, que é muito sensível. Quando temos graduação, aí temos duas hipóteses. Ou temos uma pessoa que ainda está em termos de evolução de graduação, que não está com graduação estável, e essa pessoa, por exemplo, não pode ser operada, ou temos uma pessoa que já tem graduação estável. Se tiver graduação estável, pode ser operada e usar óculos de sol, novamente, todos os seus modelos. Se a graduação ainda está em evolução, também tem duas alternativas. Pode usar lentes de contacto, por exemplo, e usar óculos de sol na mesma de todos os modelos por cima. E também pode, que é uma questão que as pessoas às vezes não sabem, por mais graduação que tenha, fazer óculos escuros graduados, sejam eles só de longe, sejam óculos progressivos graduados, e ainda há a alternativa, quer mesmo os escuros, quer os que fazem absorção de ultravioletas e mudam a cor dos próprios olhos. Portanto, as pessoas escolhem, depois aí, ou os escuros graduados, escuros mesmo escuros, parecidos com os escuros normais, ou os escuros que se adaptam, transitando conforme a luminosidade, não é? O doutor falou em todos os modelos e eu pergunto-lhe o seguinte: todos os modelos, sim, e todas as lentes? Todos os modelos
estávamos a falar em termos de formato. De armação, não é? Em termos de lentes, nós temos de ter muito cuidado. Tal como hoje não podemos, e as pessoas hoje já têm um bocado de consciência que não podem comprar remédios, por exemplo, na internet. Não é? A internet é muito boa para muitas coisas, mas não podemos comprar remédios porque não há confiança que o produto que se vai encomendar seja mais do que um bocadinho de farinha. Portanto, temos que ir, se temos um medicamento, vamos à farmácia. Se temos óculos, temos que ir ao oculista, que é quem sabe e tem os instrumentos para medir se as lentes fazem proteção ultravioletas. Não basta uma lente escura. A lente escura, nós não, como leigos, não temos, perante um tabuleiro com óculos, não temos a possibilidade de ver se tem filtro para ultravioletas A e B, para os ultravioletas que nos vão fazer a danificação. Portanto, podemos pensar que estamos a usar uns óculos escuros, que são escuros, mas que não fazem a proteção que é necessária. E quando nós temos o nosso olho atrás de uma lente escura, o que acontece à nossa pupila é que ela abre. Nós temos dois músculos na pupila, um dilatador e um esfíncter, e essa pupila abre e fecha consoante nós temos mais luminosidade ou menos. Quando estamos ao sol, a pupila tenderia a fechar. Através do estímulo luminoso, tenderia a fechar. Se nós pusermos uma lente escura, ela vai abrir um bocadinho. Se não tivermos filtro ultravioleta, mas temos uma lente falsa, que é escura, pode ser bonita, mas que não tem filtro ultravioleta, estamos a aumentar a exposição porque abrimos a pupila com uma lente que não a protege. Estamos a dar uma informação ao cérebro errada e depois vamos entrar mais com ultravioletas. Portanto, é fundamental que os filtros ultravioletas estejam presentes nas lentes. Nós podemos não ver é só que sejam cromáticos. O trabalho que preparou, mas enquanto nos deslocamos, deixe-me só acrescentar mais uma pergunta. Pode provocar cataratas? O sol é uma das questões, em termos de excesso de ultravioletas, que vai ajudar a todos os tipos de envelhecimentos, seja cutâneo, seja no fundo do olho na retina, seja no nível do cristalino, transformando numa lente menos transparente. É mais um motivo, não é? Para termos cautela. Mais um motivo para termos cautela. E há bocado estávamos a iniciar esta fase do programa falando das crianças. Não houve uma pergunta nesse aspecto, mas é uma questão muito pertinente. Estava aqui guardada no bolso. Muito bem. As crianças têm as duas lentes do olho, a córneo cristalino, muito, muito transparentes. E, portanto, têm duas questões diferentes dos adultos. Tem uma transparência ainda maior do que a nossa, que nos parece normal, e, portanto, os ultravioletas têm mais facilidade em passar e têm estruturas mais novas, mais sensíveis. Portanto, é fundamental acrescentar a uma criança que está exposta ao sol, seja ele sol natural, seja refletido na praia, seja na neve, por exemplo. E não é comprar uns óculos de sol quaisquer para a criança. A criança necessita de tanto cuidado quanto aquele que nós adultos necessitamos. Ou mais, não é? Ou mais. Percebemos por isso. Porque normalmente compra-se na feira. Compra-se o mais barato, não é? Para se dar à criança, para a criança estar entretida. Eu aconselharia um exame oftalmológico regular às crianças, pelo menos aos 13 e aos 6 anos, e nessa altura, se não tiver graduação, depois aconselharia a usar a proteção nos tempos que esperemos com muito sol, bom para aproveitar, nós seguimos. Claro. E a visita ao oftalmologista, que nós vemos aqui nestas imagens, aqui à direita é a equipa de oftalmologia, a equipa médica de Santo António, para além dos outros profissionais, temos também muita gente que trabalha nesta instituição, que hoje, neste dia de sítios mais clássicos, temos o Santo António, que felizmente tem evoluído em termos de medicina para grande futuro, mas temos saudamos assim a equipa desta forma, que não pode estar aqui toda no programa, mas saudamos a equipa do Hospital Santo António. E solicitamos que as pessoas vão observar os seus olhos. Aquela imagem de olho bonito, pele à volta do olho bonito, fundo ocular e exame do fundo regular para prevenir, então, esse tipo de alterações. Temos a imagem, então, seguinte. Portanto, no nosso olho nós precisamos de não ter nenhum obstáculo, como as cataratas que vemos à direita, que tapam a visão. Se nós tivermos a imagem já transparente, ela vai entrar por estas duas lentes e vai, então, até à retina. Podemos ir ao slide seguinte. Portanto, se não tivermos que tirar nenhumas cataratas, também não queremos andar com dois óculos, por exemplo. Claro. Na questão dos óculos, então temos a possibilidade ou de fazer correções cirúrgicas, ou de usar óculos escuros graduados, ou de usar lentes de contacto e óculos escuros não graduados. Todas essas são soluções que se deve discutir com o oftalmologista. Podemos ir, então, à imagem seguinte. Portanto, se temos, por exemplo, uma miopia que não está estável... Então, isto sucede com a miopia. Com a miopia? Na miopia a imagem não vai ter a retina, então temos que pôr uma lente. Se é um olho que já cresceu e já maturou, nós podemos ter uma solução como a correção com laser, que vemos na imagem baixa à esquerda. Julgo que já falámos aqui. Ou uma correção com lente. Se tivermos uma graduação que não está estável, a cirurgia não é opção, então temos que ir ou para lentes de contacto, ou, se a pessoa quiser óculos escuros, para óculos graduados, que podem ser escuros. Sim. Então vamos ter o 2 em 1, porque muitas vezes temos pessoas que não gostam assim tanto de usar óculos, e ao menos nessa fase estão a usar os seus óculos escuros mais com a moda e simultaneamente a fazer o benefício total para a visão e a proteção de ultravioletas. Podemos seguir.
Nem todos os óculos servem. Nós temos aqui um rapaz muito simpático para nos achar com um bocadinho de graça que nem tudo o que tapa a luz nos serve. Aqui, porque não servia para ver, é só uma brincadeira, mas nós hoje temos muito tipo de óculos com MP3, com música, acessórios, nós temos que realmente confiar nesse aspecto. Óculos para jogar PlayStation. Óculos para tudo. Temos que confiar realmente em quem vende e quem sabe medir o filtro ultravioleta das lentes para nos confiar. E ser precedido de um exame oftalmológico para acompanhar e que não haja nenhum problema em termos de olhos preguiçosos e de olhos que precisam de ajuda em termos escolares, etc. No fundo do olho, nós temos uma estrutura muito sensível, que também já vimos algumas das doenças, não vamos falar sobre elas, vamos só mostrar aqui na imagem da esquerda, em baixo, os fotorreceptores. São umas células muito pequeninas que estão no fundo do olho. Esta é a imagem da retina e aqui a meio temos os fotorreceptores. Os fotorreceptores são, então, no fundo, existem para receber luz, mas têm que receber luz de uma determinada quantidade. Então temos à frente do olho a pupila, no meio da nossa íris que lhe dá a cor, que fecha e abre para regular. Daí o perigo de pormos lentes escuras que vão desregular este mecanismo que supostamente funciona bem. Vamos seguir. O que é que acontece sem ser em termos de retina? Portanto, as imagens em baixo mostram queimaduras corneanas, portanto, nós podemos ter... acontecem, curiosamente, mais vezes com exposição à neve. Às vezes a pessoa descuida-se, pensa em agosto que pode ter óculos de sol e noutra altura vai à Serra da Estrela e os óculos de sol esqueceu-se. E nós temos muita luz refletida, não é só luz... Onde é que está aqui a lesão, doutor? Quer numa fotografia, quer noutra? As lesões são estes pontinhos que coram. Nós temos um corante que está aqui a verde e que se fixa, nós vemos ao microscópio que esse corante está em sítios que deviam estar preenchidos por um revestimento cutâneo e que não existe porque foi queimado, como a nossa pele, que pode ficar vermelha. Então, ao microscópio vemos estes pontinhos todos verdes estão com corante em fixação. Portanto, o que estamos a ver nesta segunda imagem, se considerarmos que esta é a primeira, estes pontinhos verdes este todos, risco verde que aqui... Esse é o corante normal, e as zonas inferiores onde ele cora são lesões que perderam as células epiteliais por estarem revestidas. Pois isto é o que é visto ao detalhe. Não é? Exatamente. Ao microscópio é aquilo que nós conseguimos ver, o doente se sente que pica e dói e arde, mas pode não saber bem porquê. E, portanto, essa é a exposição. As gotinhas lubrificantes são muito importantes também para os tempos que vemos aí nas pessoas que têm disfunção do filme lacrimal. A lubrificação vai ser acelerada em ambientes não só tanto de exposição ao sol, mas também muitas vezes em ar-condicionado, que faz extração da umidade do ar. Nós vemos os tubinhos a pingar e está, no fundo, a sugar um bocadinho da umidade e ela é necessária. Nós no filme lacrimal temos 2 camadas e uma delas é mais aquosa e é reduzida nesse aspecto. Também os utilizadores de computadores às vezes não piscam tanto os olhos. Quer então explicar-nos porque é que associou esta unidade de contagem? Esta imagem é uma fita que nós podemos medir para saber se a quantidade de lágrima que vai molhar este papelzinho é adequada ou não à atividade normal. Portanto, temos um papel que absorve um bocadinho de água e, de acordo com os milímetros em determinado tempo, vai-nos dizer qual a quantidade que a pessoa tem disponível para saber se precisa de um determinado tipo de lubrificante ou se não precisa dessa ajuda. E muitas vezes são os utilizadores de computadores, hoje em dia, por todo lado. Quem é que não é utilizador de computador? Exatamente, que tem que pô-lo na posição certa e pestanejar frequentemente para usar a sua própria lágrima, que às vezes é suficiente, só não está estimulada para pescar. Vamos seguir para imagens já com consequências da exposição solar demasiada. Estas pequenas lesões que nós vemos aqui à direita, na zona branca, encostada à cor do olho, chamam-se pinguéculas. É um nome estranho, mas basicamente serve para dizer que estas células da conjuntiva que reveste o olho vão acumular o efeito dos anos dos ultravioletas. Às vezes de forma fruste, esta não traz grandes problemas, exceto quando inflama, que é necessário lubrificantes anti-inflamatórios. E vamos, na imagem seguinte, ver que... Pode atingir outros ver que estas lesões da conjuntiva podem não ficar tão pequeninas assim. Portanto, há que prevenir sempre para elas nunca chegarem a estas zonas. Quando elas degeneram para este grau, a conjuntiva, no fundo, torna-se, sendo de forma benigna, mas invasiva da córnea. E, portanto, se deixar aproximar... Com solução ou não? Do centro, têm que ser removidas antes de chegar ao centro, senão iam tampar mesmo a visão. Portanto, se estiverem em pequeninas e não crescimento, podem não ser operadas. Se estiverem em crescimento, vamos correr o risco de tapar e forma uma placa que tem que ser mesmo operada. Portanto, isto basicamente ocorre nas pessoas que têm muita exposição solar. A população que
tem mais petrigos é, curiosamente, os pescadores. Curiosamente, não, porque eles têm muita luz refletida do mar. Portanto, é preciso sempre pensar na luz refletida. Especialmente nas crianças, que não se queixam tanto, mas estão na praia e no mar, às vezes podem estar só com, horas sem fim, com um chapéu e têm que fugir das horas de maior incidência solar, em termos de pele, em termos de olhos, e também têm que fugir, obviamente, daqui, por exemplo, do solar que nós vemos em baixo. Todas estas... Ontem falamos também de pele. Todos estes excessos vão trazer problemas. Nós temos o revestimento do olho, que é a conjuntiva, temos em cima à esquerda uma lesão tumoral da conjuntiva, e temos também as das pálpebras. E vão acontecer mais vezes em baixo, porque, lá está, existe mais... Os trabalhadores agrícolas também podem estar sujeitos, não é? Também, toda a gente, porque as pálpebras de baixo têm mais exposição e então é mais tipicamente acontece aí, mas podemos ter melanomas com outra pele, portanto também temos esta pele para proteger. E os óculos de sol vão ajudar não só à parte do globo ocular, mas também à parte aqui cutânea palpebral. Íamos avançar para mostrar que a cor do olho é muito bonita, mas também faz parte da sua obrigação de ser examinada de vez em quando. Podem existir tumores nas camadas pigmentares do olho, e a nossa cor azul, verde ou castanha tem células pigmentares que podem evoluir para questões bem mais complicadas e tristes, e no fundo do olho também. Infelizmente, também há tumores na parte posterior que não estão visíveis e, portanto, só o exame mais ou menos regular e a prevenção é que vai ajudar a evitar esse tipo de situações. Íamos no slide seguinte ver do tipo de lesões que pode aparecer. Portanto, quando a pessoa tiver uma lesão pequenina palpebral, nunca deve esperar a ver se passe ou com alguma esperança que o tempo autocure ou assim. Portanto, deve mostrar a quem sabe, deve ir ao oftalmologista. Muitas vezes são lesões pequeninas só inflamatórias, que não precisam de grandes cuidados, e o oftalmologista rapidamente vai transmitir isso. Outras vezes são lesões que ao microscópio se consegue identificar que são malignas e que exigem a sua remoção antes que cresçam, para tamanhos em que a cirurgia é muito mais complicada de atingir um bom resultado. Íamos então continuar. Neste caso já não são lesões malignas, são lesões benignas. A pele pode fazer, vamos dizer, um repuxamento, nós chamamos-lhe ectrópion, que é esta exposição da conjuntiva interior por alterações cutâneas na pele, e também no fundo do olho, doenças como a DMI não são nada ajudadas pela exposição de ultravioletas exagerada. E nós não queremos ver no futuro as imagens torcidas, como as pessoas têm nessa doença, portanto temos que nos proteger agora. E vamos terminar falando de coisas mais bonitas. Vêm aí tempos para nós aproveitarmos. Eu salientava quem for à Serra da Estrela, quem for à praia, quem for ao rio, quem for ao mar, para não se esquecer do sol que é refletido. Portanto, uma criança não está suficientemente protegida se for muitas horas e se for uma hora de pico, só com um chapéu. Não é? Portanto, aí a transparência dos meios que absorve mais ultravioletas vai obrigar. E na neve é muitas das circunstâncias em que nós vemos queimaduras, designadamente na córnea. Portanto, proteger sempre quando estamos com esta exposição, que esperamos que os próximos tempos nos permitam momentos lúdicos com alegria e com muita saúde para todos. E então o último slide é uma repetição, é uma da nossa equipa, e que aproveitem muito bem o sol, todos. Doutor, nós muitas vezes neste espaço constatamos que as dificuldades económicas levam a que muitas vezes acabemos por procurar soluções mais condizentes com as nossas capacidades. Neste caso concreto não estamos a falar de um luxo, estamos a falar de um modo preventivo de evitarmos outros gastos um pouco mais à frente. Mais complicados, gastos em termos de rendimento, gastos em termos de custos em própria saúde no futuro e aproveitamento da visão, não é? Se nós formos quantificar isso em dinheiro, isso é um proveito muito grande que podemos estar a perder em termos de longo prazo. Então, isso temos que ver como um investimento. Exatamente, é um investimento, não só com os adultos, mas principalmente com as crianças. É desolador estarmos numa praia e percebermos a quantidade de crianças que não têm um mínimo de cuidado com os olhos, quando o resto do corpo até pode estar inundado de creme até à ponta dos cabelos, mas os olhos continuam desprotegidos. Isso sucede com muitas crianças. É importante isso não acontecer. O chapéu já protege a parte do sol. Dará alguma sombra. É muito importante, mas muitas vezes acontece crianças que nem de cima, nem de baixo, nem chapéu, nem a luz direta, nem a refletida. Só reflete na areia também. Claro, faz esse reflexo. Nós hoje vamos poder propor-lhe alguns óculos de sol e decidimos chamar especialistas na matéria. Temos cá o Dr. Pedro Menezes para nos acompanhar nesta visita e a Diana Lourenço. Exatamente, com alguns
os modelos e para... Doutor, pode-nos acompanhar? Olá, Diana, bom dia. Olá, Como está? bom dia. Moda há muita. Muita. Lentes de qualidade. Está. Lentes de qualidade também existem algumas e algumas dessas lentes não são tão dispendiosas quanto imaginamos. Sim, sim. Uns óculos caros não significa que tenham umas lentes boas. Pode perfeitamente se comprar ou adquirir uns óculos mais acessíveis com umas lentes boas. Cuidado, é para não comprar em lojas que não sejam óticas. Isso é que tem que se ter cuidado. E se calhar o doutor até sabe melhor do que eu. Isto porquê? Porque quando o ambiente está escuro ou há pouca luminosidade, a nossa pupila abre, não é? Portanto, se temos uma lente que não tem a proteção dos ultravioletas, acontece que a pupila abre, mas não está protegida. É uma falsa proteção. Exatamente. Pior ainda que o soneto, não é? Nós ouvimos principalmente essa preocupação com as senhoras. Quando estão deitadas na areia ou na piscina, ao sol, não gostam de usar os óculos, depois ficam com as marcas. Por isso é que temos estes oclusores pequeninos que se colocam assim e que protegem muito bem. Portanto, isto São está completamente preparado para o efeito, opacos, não é? exatamente, e protege também Os a óculos que pálpebra. nos fornecem também nos solários, não é? Sim. Exatamente, Exatamente. exatamente. Outra questão importante que o Diga. doutor falou foi da neve e por isso é que eu trouxe também. E aqui tem que Aqui. ser muito abrangentes. Exatamente. Porque há reflexão de todo Claro, lado. claro, a luz claro. refletida dos sítios onde nós estamos Exatamente. menos a contar. E Não depois é tem erro. também esta solução que há para algumas armações, não dá para todos os modelos, as pessoas têm óculos graduados de colocar as proteções por cima Só dos pôr à dos que frente, já não têm. é? Exato. Encaixar, não é? Exato. Tem vários modelos, mas este, por exemplo, é muito prático porque coloca-se assim na própria armação, pode ser cortado com o modelo da armação e levantando. Como só está um bocadinho nervosa, treme só ligeiramente. Como treme só ligeiramente, faço eu então. Muito bem, obrigada. E assim E consegue. pode-se cortar ao modelo da armação e fica fica nem se nota, ajustado parece, à lente, parece um óculos de sol, sim. Sim, senhor. Olha, Nós temos alguns modelos para mostrar. Deixa-me só começar por este, porque não resisti. Sim. Falávamos há pouco das crianças. Este modelo é irresistível para criança, vejam só. É um modelo aviador em ponto pequenininho. Exatamente, não é? exatamente. Este é um modelo de criança. Vamos ver então... Mas há mais baratos do que esta marca, não é? E aconselháveis, não é? Pois. Eu é As que não pessoas olham para resisti. olham para aquele modelo e dizem, isto é pois, para caríssimo. quem pode. Há muito mais barato. Há Há muito mais mais barato. Nós temos aqui algumas propostas de óculos de sol que podemos ver em detalhe e pedi-lhe então que nos dissesse se esta é a mais recente coleção. Exatamente, é verão 2011. Aparece muita cor, muitos vermelhos, os azuis. Continua o aviador, vai continuar com aplicações em pé. Vamos lá. Faz favor. Por exemplo, esta menina, como tem um rosto um bocadinho triangular, fica melhor óculos que acompanhem bem a face. Como ela é loirinha, fugir um bocadinho do preto. Ela aparentemente é loirinha. Sim, Ela é é morena uma como uma cabeleira. Aqui, Da Arminda. aqui. Pode Muito bem. descer? Esta menina tem um rosto mais alongado, portanto convém pôr uns óculos maiores, que ela aguenta perfeitamente, para harmonizar mais o rosto. E as cores nela ficam tudo bem. Uma morena tudo categoria. fica bem. As cores ficam tudo Elogio. bem. Muito obrigado. Pode descer? Esta menina tem um rosto oval, esta é que temos a maior facilidade, que tudo o que ela põe brilha. Todas estas teorias do rosto quadrado, do rosto oval, isto é teoria, não é? Na prática, o que é mais importante é o espelho, não é? E nós na Ótica Boa Vista costumamos sempre dizer isso. Que o espelho, olhar o Não há espelho. um rosto ideal Tem para que se se- usar a pessoa tem que se sentir bem. não é? Cada Exatamente, pessoa é exatamente. uma E tem que se sentir Faz bem, favor. tem que sentir o estilo, etc. O que eu percebo também é que a maior parte deles são todos grandes. Grandes, É uma sim. tendência, não No entanto, é uma tendência. No entanto, também há outra Mas é o que é tendência, preferível o... Nesse aspecto, a parte da moda está a ajudar a parte da manutenção. Exatamente, exatamente. Quanto maior a lente, maior a proteção. Tal como o Dr. Pedro disse, há que proteger a pálpebra também, Claro, não apenas claro. o globo ocular. Claro. Muito obrigado. Tem, entretanto, outros modelos que já vão mostrar. Está bem? Podem trocar, entretanto. Outro que também está muito em voga é o redondo, tipo John Lennon. Deve-lhe ficar Podes bem. colocar, Está com aquela peruca há Capaz de pouco. ficar Com cada pouco, não é? Exatamente. Se parece um cientista anormal. Já.
Como disse, os aviadores continuam também, mesmo para homem também, se quiser. Esse senhor é lindíssimo. Pronto. Os dois Dois aviadores. Ficam a condizer. Sim, senhor, sai. Muito bem. E até condiz com a toalete. Muito bem. Podes continuar assim, não há problema, Sónia. Muito bem. Ora, estes julgo que estavam aqui. Não faz mal. Não faz mal, não? Pode Já estão preparados? Já trocaram de óculos? Gostou muito, não foi? Então vá, vamos ver mais alguns modelos. Outra grande tendência é a gato, aparece em grande mesmo. É anos 50. Parece muito a gato. E ela também lhe fica bem, porque ela tem um rosto estreito, portanto acompanha bem. Há lentes que se podem alterar para se adequarem às necessidades de cada cliente? Explique-me. Eu chego, vejo uma determinada armação, adoro aquela armação, mas não é exatamente aquela lente solar que eu necessito. Pode-se trocar. Pode-se trocar. Pode-se trocar. Inclusive, com certos erros refrativos, os miúpes, por exemplo, dão-se melhor com uma lente mais acastanhada, os hipermétropes dão-se melhor com uma lente mais verde. Pode-se adequar a isso. Sim, mas falava principalmente para aqueles que não usam óculos e que têm uns mais fotossensibilidade do que outros. Sim, pode-se trocar as lentes. Sim. Pode Sim, escolher à a vontade. cor Exatamente. e dentro da cor depois graduá-los, se houver uma graduação importante que interesse corrigir. Porque esse é o meu drama, confesso-vos. A Eu lente com a luz solar passo. devia ser uma lente polarizada. Não, E tem mesmo de ser, porque senão depois não consigo resistir. Então são no os verão é óculos horrível. muito divertidos. É. Mas agora começam a aparecer os bicolores e tricolores. E fechamos então. Também estes modelos também são conhecidos por amalianos, não é? Porque fazem lembrar a Amália Rodrigues. Não é? Agora começam a ficar um bocadinho mais pequenos. Mesmo assim, apesar de eles serem grandes, começam a ficar um bocadinho mais pequenos. Esta menina, como ela também é loirada, este tom é um azulado também, que também não se pôs muito preto para atenuar um bocado a tez. Ok. Não ser um contraste muito Exato. forte, não é? Ora, e para crianças? Para crianças. Esta secção aqui, não é? Esta secção. Temos aqui desde bebés, já não estou a tornar tanto, parece. Doutor, em bebés? Em bebés também podemos usar óculos de sol. Os bebés e as crianças até aos 3 anos, quer em termos cutâneos, quer em termos de sol, têm que fugir muito mais do sol, porque têm estas estruturas menos protetoras da entrada de radiações. E se os pais insistirem, pois que as crianças estejam permanentemente à sombra? Se for o doutor a dizer... Nos primeiros 3 anos tem que fugir mesmo das horas, dos picos solares, das 11 às 4, aí tem que fugir mesmo. E às vezes vão dar um passeio, assim, então a proteção solar está muito adequada, em termos de chapéus, em termos de guarda-sol, em termos São de muito óculos de sol, é dispendiosos? importante. Não, Não, pois não. não. Ora, A partir de mais ou menos 30 euros já se conseguem uns É um bons óculos investimento de para o sol. verão. Exatamente. São todos de criança, não são? Todos de criança. Estes aqui são todos de criança. Estes são dos mais pequeninos. Trouxemos só uma amostra, não é? Claro. Aqui já é para as meninas como a Sofia, Já, não é? já. Começam a ser mais exigentes, não é? Exatamente. Aqui estes Sim, elas também também. já são exigentes. E temos Moda, outra não é? situação, dos portos. É muito importante, que também falou há pouco. Por exemplo, estes são para ciclismo, estes dão para graduar. Mas isto é muito importante, toda a gente que faz desporto, proteger-se. Mesmo que seja neve, seja sol, proteger-se. É muito importante. É fundamental. Fundamental mesmo. E pronto, são estas algumas das propostas. A ótica é suficientemente grande para que as pessoas possam lá entrar, na Avenida Boa Vista, não é? É a maior ótica da Europa. É só a maior ótica da Europa. Portanto, têm espaço e já agora arranjei algum tempo, porque devem ter lá muitos modelos. Muitos. E as dúvidas devem ser muitas. Doutor, muito obrigado também Doutor Pedro por nos ter Mendes. acompanhado. Obrigada, Maria. Estamos